Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós estamos aqui com o Marquiano. Tudo bem, senhor Marquiano? Beleza? Senhor Céu tá no Marquiano, céu, hein? senhor Marquiano que é cego, né? Vai contar um pouco da história dele, um pouco do trabalho dele. Vai mostrar como que é o dia a dia dele, né? E E o seu Marquiano não gosta que chama ele de de senhor. senhor. Se chamar ele de senhor, ele vai ficar bravo. Mas não precisa, né? Por isso que eu gosto do inglês, tudo you, e é tudo tranquilo. Senhor Marquiano, se apresenta aí, fala um pouco do seu trabalho, da Bom, sua biografia. bom, eu sou. Bom, meu nome é Marquiano Charan Filho. Hoje eu tô com 60 anos, né? 60, acabei de completar. Eu sou escritor, sou palestrante, sou mentor financeiro, sou instrutor, sou praticante de corrida de rua. E atualmente sou presidente da Associação de Deficientes Visuais Amigos, a ADEVA. Esse é um pouquinho de mim. Um pouquinho de você. É. Esse é o Marquiano, senhor Marquiano, ó, é costume. Você não vai conseguir. Não sei se eu vou conseguir não te chamar de senhor. É, o senhor é líder de uma associação, né? Eu sou presidente de uma associação que tem um trabalho de inclusão da pessoa com deficiência visual na sociedade, né? Principalmente através do trabalho. Então, a gente dá cursos de capacitação profissional e reabilitação para Pra cegos, cegos e pessoas com baixa visão. baixa visão. É. Qual que é a diferença de um cego, né, para um deficiente? Algumas pessoas devem falar, né, deficiente visual, né? Não, é que É assim, certo falar assim? não, o correto, a partir de 2006, quando teve a convenção da ONU em Nova York, o correto é pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física. Você pode falar cego, não tem problema nenhum. Aham. Então, cadeirante. Os surdos não gostam que falam Deficiente, né? pessoa com deficiência auditiva. Eles não gostam. Eles dizem que a deficiência é aquele que escuta um pouco menos, né? Que é igual aquele que usa óculos. Agora, quando ele é surdo, né? Sim, agora, antigamente se falava, né? Pessoa deficiente. Aham. Então, o deficiente, nesse caso, ele, ele mostra que a pessoa tem alguma incapacidade, né? Ou seja, é como se fosse um defeito. A Aham. máquina é deficiente, então. E a pessoa não tem defeito, né? Não deve ser vista assim como um defeito. É uma deficiência, uma limitação. Então, a Aham. pessoa com deficiência, ela é uma pessoa, acima de tudo, em primeiro lugar, mas ela tem uma deficiência. Então, é diferente você falar ele é deficiente e ele é uma pessoa com deficiência. Então, dentro da deficiência visual, a gente tem duas grandes categorias, né? Uhum. Que é a pessoa cega, né? E não tem problema falar cego. Não E é a uma, pessoa. não é uma ofensa. Não, ofensa seria você falar ceguinho. Aham. Ceguinho é ofensa. Né? Que eu acho que pra quem é leigo, assim, deve ser um pouco comum, né? Eu até vi um. Eu não lembro agora. Não sei se foi um youtuber ou se foi um. Quem que eu vi um dia desse falando assim? A pessoa disse. Mas disse naturalmente, assim. Acho que não parou pra pensar, né? Aham. Não, isso aqui é um ceguinho, né? Mas é pejorativo, né? É Sim. mesmo que você falar baleia, gorducho, né? Aham. Sei É lá. igual dizem na comunidade de surdos, né? Ah lá, o surdo mudo, né? Porque é o jeito, né, dos antigos falarem, né? De tratar as pessoas, assim, as pessoas. E por isso que a gente tá aqui hoje, né? Pra gente entender, né? Como que é o mundo, né, de uma pessoa cega e entender, né? O dia a dia dela, o que que é o certo, o que que é o errado, né? E saber um pouco da rotina, né? De como que é o dia a dia, né? Isso que eu tô curioso pra Ah, saber. Eu queria saber uma coisa antes. Eu queria saber
Se o senhor já nasceu com essa. Não é senhor. É, não o senhor. Não, o senhor pode falar. Eu falei pra ele, senhor, como eu sou um senhor também, de cabelo branco, barba branca, aí eu posso chamar ele de senhor também. Eu nasci muito grande. É, Eu nasci com 700 gramas. aham, Muito grande, muito pesado, né? 700 gramas. muito pesado. E muito grande, com 20 centímetros. Nossa. Eu sou prematuro, sou de 7 meses, eu fiquei na incubadora. E na incubadora ocorreu, né? Um fenômeno, no caso não é um fenômeno, mas é algo que acontece até hoje com alguns prematuros, que é quando o oxigênio da incubadora ele é prejudicial para o bebê. Mas não tem alternativa B. Ou você coloca o bebê lá ou ele morre. Mas hoje eles já sabem que esse é a causa do problema. Sim, eles sabem, mas hoje até tem técnicas mais modernas tal para evitar, mas não evita, não chega a evitar. Hoje tem algumas coisas que tipo diminuem, mas até hoje acontece. O senhor falou que tem 60 anos, é isso? 60 anos, 70? 60. 60. Não aumenta Ah, não, meu. desculpa. Porque Não aumenta não. Então, você é do Eu ano sou de 60. 63. Eu sou de 63, 63, né? Então, naquela época, a tecnologia era um pouco diferente da de hoje, né? Sim, mas até hoje, por exemplo, eu conheço uma menina que hoje tem a idade da minha filha, tem 25 anos. Uhum, Então ela nasceu em 98. Se a gente pensar, são 35 anos uhum. depois que eu nasci. E essa menina teve também o que eles chamam de retinopatia da prematuridade, né? E muita gente pensa que não, é a temperatura, é a falta de proteção no olho, mas não é. É o oxigênio que faz com que o sangue circule com mais rapidez ali. Então, os vasinhos, o olho começa a produzir uma quantidade louca de vasos, né? Ali na área da retina, eles puxam a retina. Tecnicamente, eu não sei muito bem como é que é isso, mas prejudica a retina, né? E para você reverter uma situação dessa, tem que ser em 48 horas. E Uhum. muito dificilmente você, hoje, com o teste do olhinho, né, que tem o teste deveria... do olhinho, isso eu não conhecia. Tem teste do olhinho, nem sempre é feito, né? Infelizmente. Mas existe o teste do olhinho, assim como existe o teste do pezinho, Uhum. né? O PKU tem o teste do olhinho, mas que nem sempre é feito, infelizmente. E hoje em dia reduziu bastante casos de cegueira por causa da incubadora ou não? Reduziu, assim, um pouco, porque hoje o que está acontecendo? Você tem bebês aí que com 5 meses e meio, a mãe com 5 meses e meio de gestação, o bebê consegue sobreviver, né? Antes isso era mais difícil. Então, esses casos de bebês que vão para a incubadora e tem problema visual também estão aumentando. Por quê? Porque você consegue fazer sobreviver um bebezinho com 5, 6 meses de gestação. Antigamente não conseguia. Uhum. Então, também nas duas pontas, né? Na outra ponta, quando a pessoa é idosa, também tem a degeneração macular da retina, né? Então, também está aumentando. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. No caso do senhor, então, o senhor não enxerga nada, vulto, nada. Não, Nem um pouco de não. nada. Entendi. Tem alguma lembrança, assim, de alguma imagem? Não, porque eu nunca vi, né? Nunca Desde vi. criancinha, desde Desde bebê, eu nunca bebezinho. vi. E como que o senhor entende, assim, quando o pessoal tenta explicar as cores, tenta explicar a É luz? teórico, né? A visão. É legal a gente saber das cores, Uhum. para, no caso de se vestir, comprar objetos para sua casa. De repente você tá andando, tá vestido como uma bandeira de Portugal, né? Ah, Então, você precisa saber.
mais ou menos como é que você tá vestido. Aham. Tem que ter uma noção Tem que ter uma do noção, do que é o que, né? É. Mas, por exemplo, o senhor hoje. O senhor, me desculpa. Não sei Tá se- com uma camisa vermelha. E como que você imagina, né, que é a cor vermelha? Ou como que alguém. Então, Alguém deve ter te explicado já, né? é que tem coisa que não tem como você explicar. A cor é uma delas, né? Aham. Então, por exemplo, quando eu tenho que pensar numa cor, eu penso na palavra. Na palavra Eu não cor. consigo na palavra vermelho, por exemplo. Ele não dá pra relacionar com quente, frio? Ou cheiros. Ou notas Pode, musicais, por é, exemplo. sei lá, cada um tem um jeito de associar, né? Eu associo com a palavra. Com a palavra, e geralmente eu imagino a palavra escrita em braille, né? Então, eu imagino. Ou imagino algum objeto que eu sei que de repente é daquela cor, entendeu? Então eu associo assim. Mas eu sei que, por exemplo, essa camiseta é vermelha pela textura. Então eu não tenho uma camiseta igual, do Pela mesmo textura? modelo. Sim, Ah, você porque tocar aqui por causa da por estampa. causa da estampa, Você entendeu? reconhece a camiseta. Então, mas Entendi. eu não tenho outra camiseta desse mesmo modelo de outra cor. Aí você complica a minha vida, né? Aham. E. E Como. O uma seu. outra coisa que eu tenho uma curiosidade também. Como que é o sonho de uma pessoa que Então, nunca viu? essa pergunta todo mundo faz, né? É. Eu lembro que logo que depois a gente vai falar no final, eu tenho uma página no Facebook e eu lembro que uma das primeiras postagens que eu fiz foi sobre isso, né? Todo mundo pergunta, a pessoa cega sonha? Bom, para começo de conversa, todo mundo sonha. A gente pode não se lembrar do sonho, né? Aliás, a minha namorada me perguntou um dia pra mim desse, você sonhou comigo? Eu falei, eu sonhei, eu só não me lembro, mas eu sonhei. Não viu. Então, é assim, a gente sonha, claro, todo mundo sonha. O que acontece é que quem nunca viu, não vai sonhar vendo, né? Vai ter Então, a referência então de a toque, de referência, cheiro. isso, é exatamente, como a gente tá aqui hoje. Então, eu posso sonhar que estou fazendo um podcast com vocês. Então, você está ouvindo barulhos, está ouvindo sons, está ouvindo vozes, você está andando. Agora, quem perde a visão, suponha que a pessoa perde a visão com uns 10 anos. Então, no começo ele vai sonhar vendo. Depois, conforme vai passando o tempo, ele vai sonhando, ele vai começar a sonhar não vendo também. Então ele tem a referência da infância, né? Que ele pode Sim, ter um sonho visual, né? porque você tem um registro, né, no seu cérebro de imagens. Aham. Então, você vai saber o que você pode sonhar vendo. Mas porque você teve o registro real, né? Os seus sonhos, então, são mais com sensações, assim, né? Não, é um sonho normal. Como a gente está vivendo aqui agora. Aham. Então, conversando, brincando, andando, sei lá, andando, correndo, trabalhando, enfim. É normal, é como eu vivo. Só não tem a imagem. Mas o senhor sente que a sua percepção sensorial, assim, deve ser mais aguçada, né? O senhor Não, percebe não, isso ou não? isso aí é meio. É É lenda? meio lenda, né? Porque, assim, o que é lenda é assim, ouve melhor, tem uma compensação, então não enxerga, então ouve melhor, sei lá, tem. Você perde O que acontece Você perde um se perde o sentido, aí o sentido. cérebro começa a estimular outro Não, mais. não, É lenda. não, é assim. É lenda quando você fala que um sentido compensa o outro. Por exemplo, porque perdeu a visão, você perdeu a visão hoje, o seu ouvido magicamente vai, vai virar um super ouvido. Não, não é assim. Não é que você ouve mais, você tem uma percepção mais aguçada. É que você vai acabar treinando os outros sentidos. Então, por exemplo, eu preciso do ouvido, por exemplo, quando eu estou andando. Então, eu me guio pelo ouvido. Eu me guio
é pelo tato. É, um cara que é músico, por exemplo, ele vai ter um ouvido tão bom ou melhor que o meu. Um degustador de vinho vai ter um paladar bom, mas por quê? Porque ele usa. Porque ele treinou. Porque ele treinou. É a mesma coisa que acontece com a gente. Agora, o que eu sei é que o cérebro, aquela área que ele não usa para visão, por exemplo, ele usa para outros sentidos. Então, nada se perde, até onde eu sei. Né? O cérebro não. Aquela área que não era usada pela visão, ela é usada por outros sentidos. Uhum. Eu queria perguntar uma coisa que é assim, de repente a pessoa tá do seu lado e você fala, tá ouvindo esse barulho? A pessoa não escuta algo que você escute, sabe? Que tem uma percepção diferente. Não, eu acho que pode acontecer, mas assim. Porque talvez o senhor tá mais ligado ao som. Ele presta mais atenção, né? Nos sons, né? Mas não é algo assim que de repente algo Fora do muito comum. mais fora do comum. Isso não existe, né? Você ouve, você pode estar prestando atenção, assim como eu posso estar distraído, tá? Eu posso estar distraído e me distrair pensando em alguma coisa, ou de repente ouvindo alguma coisa, prestando atenção em alguma coisa e me distrair, entendeu? Então é meio ilusório essa coisa de achar que a pessoa, porque ela não enxerga, ela presta mais atenção nas coisas. Entendi. Me fala uma coisa, uma pergunta mais técnica agora. Sobre. O senhor é ativista, né? Na luta contra. Aliás, ativista na luta dos direitos das pessoas com deficiência. Como que é a sua luta? Como que é o seu ativismo? É assim, a gente, eu acho que esse ativismo acontece a toda hora, né? Cada minuto você tá ali lidando com preconceito, com desinformação. Eu diria que mais desinformação do que preconceito. Os dois, né? Mas muitas vezes é desinformação. Então, às vezes, você tá na rua, por exemplo. Então, a pessoa vai te ajudar. Ela não sabe como te ajudar. Então, ela vai segurar no seu braço. E o correto é deixar a pessoa. É você segurar no braço da pessoa, entendeu? Pra pessoa te ajudar a atravessar uma rua. Então, então a gente, né, chega pra pessoa e fala, ó, quando você for ajudar uma pessoa cega, você deixa ela segurar no seu braço. Então, tem várias maneiras de você ser ativista. Vamos entrar então nessa parte assim, ó, de etiqueta, né? Quando a gente tá conversando com deficiente visual, né? Por exemplo, quando eu vou me apresentar, né? Eu sou Danilo, eu tenho 38 anos, eu sou pele clara, tenho 1,75, um pouquinho gordinho, tô com 95 quilos, né? O que mais que eu tenho que me descrever, Tem me que falar do seu apresentar? cabelo, pô. Falo do meu cabelo é castanho, olhos castanhos, Rabinho de cabelo um cavalo. pouquinho grande. O que é o relevante, né? Por exemplo, eu já ouvi falar que quando eu vou conversar com alguém, eu tenho que me apresentar e me descrever, né? Olha, assim, tudo bem, tem. Mas você imagina toda hora você fazer isso. Aí é só Na boa, quando for uma conversa mais aprofundada, você quer conhecer a sim. pessoa. Eu particularmente não tenho essa curiosidade, assim, de Aham. saber como são as pessoas. Mas, por exemplo, quando eu vou entrevistar alguém no meu canal, eu tenho um canal no YouTube também, né? Então, quando eu vou entrevistar alguém, eu peço para essa pessoa se descrever, porque no canal tem pessoas que não enxergam e de repente a pessoa tem curiosidade de saber. E, tudo bem, normal. Mas não é que você vai falar com alguém, essa pessoa tem que chegar e tem que se descrever. Assim, com o tempo, aí, beleza, se a pessoa quiser se descrever numa reunião, Se for mais relevante, né? formal,
eu acho que aí sim. Entendi. Por exemplo, a gente tá tendo algum tipo de, algum tipo de interação. Qual que são as etiquetas que eu devo seguir ou as recomendações que para ter uma convivência melhor, para lidar melhor, né? Para te ajudar e Ah, pra gente ter um relacionamento melhor. um negócio legal. Ó, dá uma paradinha. Posso ir no banheiro rapidinho? Aham. Dá uma paradinha. Pode ser? Quer ajuda pra ir no banheiro lá ou não? Quero. Deixa eu te mostrar só onde que é. Ô, Márcio, tá caindo o microfone aqui, ó. Não parou a gravação aí? Parou. Tem uma parede aqui, tecido. Aí parei o banheiro logo aqui nessa porta aqui. Esse é alface aí. Não parece alface. Mano. Esse aqui é repolho Ah. e esse outro é alface. Eu acho que acho que vai tá bom, porque só dá uma amassadinha, uma machucadinha. Pra esse O trouxe importante é a aqui. raiz, né? Tiver boa. Quem que você trouxe? Sim? Ou seu pra ele. Então, eu vou abordar aí a mini bio dele, né? Começar a falar do trabalho dele, dos livros dele e tal, então, as curiosidades. E aí, como que tá os treinos lá? Os treinos. Pô, você não falou que você ia? Ah, eu vou, o dia que der eu vou. Ah, segunda, quarta e sexta, né? Eu no quarto e sexta, hoje é quinta, né? Hoje tem treino lá. Amanhã, quem sabe? Mesmo horário, 5 horas? Ah, amanhã. Eu não tô indo de sexta, mano. Eu tô conseguindo ir de sexta. É. Sempre aparece alguma coisa pra eu fazer. E qual horário que é? Das 5 às. Aquele treinão de graduado lá? É. Agora que você é poderoso, faixa marrom. Ah, é. Eu apanho de todo mundo. Você apanha todo mundo lá? Não, tô indo. Eita, né? Quais são os caras que tem lá? Quais faixas? Ah, tem 4 faixa preta e. Tem um 5 azul. Tem aquele grandão que veio aquele outro dia, no mergulhador. Tem da faixa marrom 4 graus. Tem bastante graduado. Mas tem uns moleque bom lá, que, tipo, faixa azul, que. Você É apanha? competidor, né? Ah, Aí você vai enrolar com ele que. cara te bate? É difícil, né, cara? O cara treina 3, 4 vezes por dia. Sei lá. Eu sou normal, sou comum. Se eu estiver entre os comuns, eu me sinto faixa marrom. Agora, se tem um competidor, se tem um cara ele é anormal, é tipo o Ronaldinho Gaúcho do Jiu-Jitsu, aí não tem como, né? O cara tá na faixa azul e tá voando que nem Tem um o moleque lá Neymar. na academia que é assim. Eu costumo comentar, comparar assim. Se todo mundo é normal, se todo mundo for normal, você percebe que o cara é faixa branca, você percebe que o cara é faixa azul, faixa roxa e faixa marrom, você percebe tudo. Agora, se o cara é tipo um Neymar da vida, ele é um cara que nasceu destacado, tem muita facilidade, ou ele teve muita sorte de poder treinar e fazer tudo assim mais do que os outros, aí você vê que, tipo, É, tem Ah. outro nível, né? que ele já tá na faixa branca e tá em outro nível. Tipo, o Clériston Nascimento, na faixa branca ele já finalizava a faixa preta. E ele treinava igual, assim, igual eu. Comecei junto com ele. Só que, tipo assim, o cara é muito forte, né? Entendeu? Ele já tinha uma força muito. Não, e o cara também, eu vejo que eles têm. A vontade deles de ganhar é diferente A da pessoa vontade, normal. a vontade de ganhar. Ele não, tem gente que não aceita perder, não. E ele não se intimida. Eu acho que jiu-jitsu é muito psicológico, né? A pessoa que tem essa gana assim, mano, é Eu não imparável. tenho, às vezes o cara. Vai lá, ajuda O aí. senhor precisa de ajuda? Claro, ali é difícil de passar, ó. Hã? Ali é difícil de passar.
te ajudar aqui. Eu acho que eu vou fazer o senhor sentar um pouquinho mais pra frente. Aqui a cadeira. Aí o... Peraí que eu vou ajeitar a cadeira um pouquinho pra frente. O senhor ficar mais perto do microfone. Tá muito baixo? Tá bom, você pode ficar um pouquinho Aqui tá mais- bom? Aí, tá bom. Testa aí, beleza? Tá bom. Pra não dar puff também, né? Você quer repetir a pergunta? Ah, eu não me lembro o que a gente tava falando. A gente tava falando... Tá falando de quais são, como é que você deve comportar. Como é que era? Etiquetas, né? De como te Você auxiliar, deve né? fazer, o que não se deve fazer. Como te auxiliar no dia a dia, né? Se eu tô, por exemplo, pra atravessar a rua, como que eu colaboro, né? A primeira coisa é perguntar pra pessoa se ela quer ajuda. A primeira coisa. Você não pode pegar na mão dela e sair puxando, né? A primeira coisa é perguntar se ela quer ajuda. Aham. E se ela não quiser ajuda, não fica chateado, não. Porque de repente ela conhece o caminho. Enfim, ela não precisa de ajuda. Agora, se a pessoa quiser ajuda, no caso de atravessar a rua, por exemplo, você sempre segura. Não, você não segura. A pessoa segura no seu braço. Mas você põe a mão dela no seu braço ou não? Sim, eu tô na rua, por Aham. exemplo. Aí você vai me oferecer ajuda. Eu falo que eu quero te ajudar. Não, peraí. Peraí. Fala do ponto de Então- vista de como que então a pessoa tem Eu que... vou atravessar a rua. Você chega pra mim e fala, você quer uma ajuda? Eu falo, quero. Aí, o que eu faço? Eu seguro no seu braço pra atravessar a rua. Quem enxerga vai oferecer o braço e não segurar. Isso, e não segurar. Por quê? Porque se você que enxerga pega no braço da pessoa cega, na verdade você tá empurrando a pessoa. Aham. E se a pessoa cega segura no seu braço, na verdade eu sinto quando você sobe, porque o seu braço vai subir. Quando você vai descer um degrau, o seu braço vai descer e eu sei que eu vou ter que descer também. A gente pode até correr se precisar, entendeu? Quando você vai fazer uma curva, eu vou sentir que você virou e vou fazer a curva também. Você acompanha, né? Você acompanha. Você tá um passo atrás dele, Um né? passo atrás, exatamente. Entendi. É aquelas maratona. Ah, o senhor corre também, né? Correr, mas correr é um pouco diferente. O Correr, senhor a gente usa pratica uma... esportes? Sim, eu pratico corrida de rua. Né? Como que é? Então a corrida é assim, você tem geralmente uma cordinha, uma corda que a gente chama de guia, né? Então eu seguro na ponta, né? Ela tem uma distância, um tamanho correto, que não pode ser nem muito junto e nem muito separado, né? Então o teu guia vai do seu lado esquerdo, geralmente, e você vai correndo do lado dele. Nas competições oficiais, ele nunca pode passar na sua frente. Do lado, tem que ser do Ele lado. tem que ficar sempre do lado ou atrás até. Mas Ele nunca- vai cantando se tem um buraco, a curva. se tem, sei lá, no caso de rua, por exemplo, né, uma corrida de rua, às vezes pode ter um buraco, pode ter uma tartaruga na rua, né? Uma lombada. Uma lombada. Qualquer coisa. É, Ele vai falando. ele vai falando. E de repente desvia de alguém que de repente pode aparecer na sua frente e tal. Então é assim que a gente corre. Certo. E como que é a sua palestra, né, de inclusão? A gente fala sobre o Braille, a gente fala sobre a questão da deficiência, o que que é cegueira, o que que é baixa visão. Geralmente pra quem enxerga, né? Geralmente sim, para quem enxerga. Geralmente o público que procura palestras, tá, onde a gente fala, geralmente e faz essa abordagem, né? De como ajudar na prática a pessoa. Por exemplo, a pessoa vai sentar, né?
O certo é você pegar a mão da pessoa e colocar no encosto da cadeira. E a pessoa se senta sozinha. Uhum. Tem gente que quer pegar o cara no colo e pra Botar ele sentar na sentado. rua. Ou sentar sentado, entendeu? Aham. Ou senão vai descer uma escada, por exemplo. Geralmente no ônibus, né? No ônibus é um barato, né? Porque você vai descer do ônibus, você tem que descer. Mas o cara segura você pelo braço, Aí não quer deixa. dizer, não deixa você descer. Então, então tem toda essa abordagem, né? Aham. Me conta aí uns causos aí sobre Eu o queria seu saber- dia a dia. Eu queria saber se tem um ranking das maiores dificuldades da pessoa com deficiência. Assim. Ah, vai na pergunta dele primeiro. Eu acho que assim, um ranking, acho que não sei se maior, mas tem algumas, né? Algumas coisas que o pessoal faz, algumas coisas que não se deve fazer, né? Uma das coisas é usar a palavra ceguinho, né? Ceguinho Isso é extremamente ofensivo. é pejorativo, né? Como a gente falou. Uhum. Uma outra coisa que o pessoal faz é... Chega pra você, um amigo seu, você sabe quem tá falando? Então, Ficar brincando de. não, Adivinha? Adivinha quem não, é porque assim como acontece com você, de repente você encontra alguém na rua que você já viu, você lembra da pessoa, mas na hora te dá um branco e você não se lembra, você já viu a pessoa, mas você não lembra o nome dela. Com a gente também acontece isso. Você pode lembrar da voz. Posso lembrar da voz e não lembrar da pessoa. Aham. É porque ele Então, quando muda, você- ele muda a voz, aí você fica. É como se você não lembrasse da Não, pessoa. eu mudei a voz de propósito. Não, mas eu falo assim, a pessoa que vem fazer uma adivinha lá. Não, mas isso aí você descobre porque o timbre da voz da pessoa não muda, né? Aham. Então você A descobre. diferença é que não precisa pôr a mão no olho, né? Pra falar, adivinha quem é. Mas eu tenho uma amiga que fez isso uma vez comigo. Sério? Ela chegou por trás de mim, pôs a mão no olho e falou, pôs no meu olho e falou, adivinha quem tá falando? E aí? Não, mas é de zoeira, né? Ah, ela tava te Eu zoando. não sei se ela fez de zoeira, mas eu levei na zoeira. É, né? então, Levei acho na que foi brincadeira. engraçado, né? Sim, Você foi. deve ter zoado ela, né? Sim, eu zoei ela e hoje eu encontro amigos que zoam ela até hoje. Isso aí, né? Então, tem isso, né? Uma vez aconteceu um negócio, vocês querem saber alguma coisa engraçada, né? Ah, Eu tava saindo de um shopping aqui na Paulista, né? Tava saindo de um shopping, o cara veio me oferecer ajuda. Ele falou, e aí, você quer ajuda, né? Eu quero, eu vou atravessar a Paulista e tal. Ele falou, mas você sabe onde você tá? Eu falei, sei. E aí, várias vezes ele me perguntou se eu sabia onde eu tava. Hum. Eu sei e tal, e aí a gente já tava atravessando a rua e ele perguntou algumas coisas e tal. E como é que você aprendeu a falar? Ou Ué. seja, Igual você, pô. se é como se para falar eu precisasse enxergar, né? Não, então, às vezes é umas curiosidades assim de leigo, né? De curiosidade, né? E o cara não tem ideia, né? De como que é o seu mundo, né? Sim, mas assim, você acha até meio estranho a pergunta, né? Porque Aham. você não imagina assim, a que ponto as pessoas dão valor na visão. Não que não deva ser valorizado, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nem tudo depende da visão. Por exemplo, você vai dirigir. Você olha para o acelerador? Não. Não, eu nem queria estar do seu lado se você olhasse, né? Não ia dar muito porque certo. tem que olhar Eu ia- pra frente. Tem que olhar para frente. Você olha para o câmbio para mudar a marcha? Não. Então, tem muita coisa que a gente faz, que as pessoas fazem, e fazem sem o auxílio da visão. Uhum. E as pessoas não percebem isso. Algumas coisas que eu faço com a visão que me ajuda muito é olhar na boca da pessoa, porque como eu sou meio surdo, Sim, então pra eu preciso você... primeiro ficar perto, Sim, né, pra escutar um pouco melhor e olhar na boca dela, porque aí eu consigo
enxergar né, a boca. Pra mim é um pouco diferente já. Uma outra coisa que as pessoas fazem, às vezes sem perceber, então, vou imaginar que eu tô acompanhado do Moacir. Então, tô acompanhado dele e tal. Em vez de o Danilo chegar pra mim e perguntar, ele vai perguntar pra ele. Como é o nome dele? Entendeu? A pessoa se dirige pra pessoa que tá te acompanhando e não pra você. Indiretamente. Né? Indiretamente. É como se eu tivesse algum tipo de problema mental. Mas assim, até dá pra entender por que as pessoas fazem isso. Por quê? Porque qual a comunicação, a primeira comunicação que existe entre duas pessoas? Se olhar primeiro, né? Se É ver. olhar, é olhar, Você olha. tá? Com a pessoa cega não tem essa comunicação. Uhum. Então, inconscientemente, até a pessoa faz isso, mas não se deve fazer. Acho que ela não sabe muito bem como abordar, né? Mas é justamente isso que a gente procura Uhum. abordar nas palestras, orientar as pessoas para esse tipo de coisa, entendeu? E você dá palestras em universidades? Como que é? Onde aparecer, empresas, escolas. Como eu também tenho 3 livros infantis publicados, então é super comum as escolas me chamarem para falar com as crianças, né? Uhum. Quais são esses livros? Tem o Rodrigo Enxerga Tudo, Rodrigo Enxerga Tudo, Rodrigo Bom de Bola e Rodrigo na Era Digital. E quem é o Rodrigo? Rodrigo é um personagem que eu inventei. Muita gente pergunta se sou eu, não sou eu. Eu ia te perguntar. Não é o meu alter ego, Se não é. é seu primeiro nome, sei lá. Não. Rodrigo é um personagem que eu criei. E o que eu abordo, por exemplo, no Rodrigo Enxerga Tudo, é como eu acho que pode ser o modelo de inclusão. Como eu acho que pode ser possível o Seria modelo de melhor. inclusão. E Seria como melhor. e como que tá hoje no Brasil, né, a inclusão para quem é deficiente? Para quem tem deficiência, você quer dizer? Para quem é deficiente é uma coisa, Não. para quem tem deficiência é Não. outra, né? Eu entendi Não, agora. Para Entendi. quem é deficiente, você tá falando que o cara tem defeito. O cara não tem defeito. Que tem defeito, certo? Então, para quem Então tem tem que falar quem deficiência. tem deficiência. É. Entendi. Então, para quem tem deficiência, eu acho que ainda nós temos muito que aprender ainda. A gente tem muito que aprender, a gente tem muito que evoluir. Já melhorou muito. Em algumas coisas eu acho que evoluiu, né? Pode dar exemplos? Por exemplo, você tinha antigamente, eu acho que tinha muito mais cegos que ingressavam nas universidades, hoje não tem tanto. Antigamente você tinha aquela galera de professores, né? Que faziam magistério antigamente, fazia o que era chamado de normal, né? Então, você formava professoras em nível de segundo grau, né? Essas professoras muitas faziam uma especialização e elas faziam essa especialização e iam para salas de recurso, que eram salas, né, que tinham em algumas escolas, onde elas ensinavam o braille para a pessoa cega e as pessoas cegas estudavam nas escolas comuns, né, com as outras crianças. Hoje, diminuíram essas salas, diminuíram muito essas salas. Hoje, para vocês dar aula para uma pessoa cega, para você ser professor especializado, você tem que fazer uma especialização depois da graduação e não tem incentivo para essas pessoas. Você não ganha mais por ser professor por ensinar uma pessoa com deficiência. Uma turma específica? Não. Eu digo ensinar mesmo. Ensinar braille. Então, mas seria no ensino médio, por exemplo.
que você tá falando? Não, eu tô falando do professor, da formação do professor. Na formação de magistério, por exemplo. Sim, hoje não tem mais esses cursos que tinham antigamente com magistério, não tem mais. Uhum. Hoje você faz pedagogia e para você ser habilitado para dar aula para pessoa com deficiência, você tem que fazer especializações. E como que um jovem que tem deficiência, ele consegue estudos hoje em dia? Então, tem vários desafios. O material didático é um deles, né? Hoje na DEVA, que é a Associação de Deficientes Visuais e Amigos, que eu falei, que é a entidade da qual eu sou presidente atualmente, hoje nós temos uma gráfica Braille e a gente imprime material. Hoje nós estamos atendendo uma empresa do Paraná que está imprimindo material didático para os alunos aí de primeiro desde o primeiro ano fundamental, né, ensino fundamental, até o ensino médio, né? Então, a gente tem uma demanda muito grande. Mas existe muitas vezes, infelizmente, a gente tem aqueles professores que fazem vista grossa. Então, tem um aluno, não vai procurar ajuda. Essas salas que eu falei, nessas salas de recurso, que antigamente existiam, hoje muitas delas acabaram. Então, às vezes você tem um aluno que se expressa muito bem oralmente, mas a escrita dele é um horror. Porque aquelas trocentas mil vezes que ele teria que ler, ele não lê. Então, como que ele teria que ler? Ele teria que ler em braille. E hoje tá se usando muito o computador para isso, o celular, o computador, que de maneira nenhuma a gente não pode desprezar esse tipo de recurso. A tecnologia está aí para nos assistir, para nos ajudar. Mas o fato de ler mesmo só é possível quando você lê em braille. Sim. E certa vez eu conheci um rapaz que tem deficiência, né? E aí ele falou que o desafio dele, né? O problema dele é que a tecnologia mudou. Porque antes era aquele celular que tinha um teclado. Agora, o smartphone, tela de toque, ele não consegue saber qual tela que tá, como que... Enfim, ele falou que o smartphone, né, como ser uma tela lisa, ele não consegue ter o tátil no celular. E Mas- aí, ele não consegue utilizar o smartphone. Eu vi que você está utilizando o smartphone. Qual que é a solução disso? Não, existe, talvez seja uma dificuldade dessa pessoa para utilizar, mas é possível, porque hoje os smartphones têm essa tecnologia nativa, ela já tem no celular, em qualquer celular, você comprar um celular hoje, você já tem essa tecnologia. Como que é a utilização do... É uma... É um leitor de tela que existe no celular. Se você, Danilo, comprar um celular hoje no mercado, esse celular já vem com essa tecnologia, é só você ativar. Ativa qualquer coisa que aparece pra mim, ele Ativa. lê pra mim. O que tiver em texto, né? Em alguns casos existem aplicativos que elas descrevem uma imagem, mas o principal é o texto que aparece na tela. Então, você consegue usar aplicativos, né, como WhatsApp, enfim, e-mail, você consegue. Sim. Quase todos os aplicativos você consegue usar no celular, né? Então, se não ter, né, os teclados, né? A minha outra questão é, se o senhor né, não tem a noção do teclado que tem no aparelho, como que faz pro senhor Então, mandar é mensagem porque de texto? é assim, na verdade, quando você dá um toque, você abre o aplicativo, né? Ah, No caso da pessoa cega, não. Um toque vai selecionar. Então você faz uma varredura
no celular, você vai da esquerda para a direita com o dedo, né? Por exemplo, Aí ele vai falando no aplicativo. ele vai falando do aplicativo, entendeu? Aí você dá 2 toques, aí sim você abre o aplicativo. Entendi. Então, cada ação que tá dando no celular, ele vai falando. O leitor de tela vai lendo para você. Certo. E a escrita? E a gente trocou mensagens e você acabou me mandando algumas mensagens de texto, né? Sim. Como que foi aquele negócio que Você ativa você abre o teclado, né? Ah, Então, você põe o dedo em cima de uma letra. Quando você solta, ele escreve a letra. certo. E ele fala, né, a letra que ele escreveu. E assim vai. Aí você tem uma noção, né? Igual a gente tem, né? Visualmente do teclado, também tem uma noção, né? Sim, Do você sabe, espaçamento do você sabe a teclado. configuração do teclado, né? A Entendi. gente lá na Adeva, a gente dá curso também de acessibilidade de celular. A E gente, depois que você do escreve uso o do texto, celular. depois que você escreve o texto, ele lê pra você também. Você pode, você pode fazer com que ele leia. Não entendi. Pode fazer Você com que pode ele fazer leia. com que ele Pode fazer leia. com que ele leia. É. Mas também tem aplicativo que você pode falar e ele escreve. E ele escreve, mesmo, o né? Google mesmo Mas faz não isso. é muito legal. Muitas vezes ele não faz um ditado fiel do que você fala, né? Não expressa bem, né? Com vírgula. Não, por exemplo, se você escrever, você falar marquiano, muito provavelmente ele não vai escrever certo. É, ele vai, sei lá, colocar qualquer outra coisa, né? É, para Não vai entender. algumas coisas o ditado ajuda muito. Hoje tá bem melhor essa A questão do interpretação, ditado, a né? interpretação, né? E sobre esses livros, né? Rodrigo enxerga tudo, né? Rodrigo, bom de bola, Rodrigo na era digital. A gente parece que a gente tá abordando já nessas conversas, mas eu fiquei com curiosidade, né? O Rodrigo bom de bola. Do que se trata esse livro? É um livro que aborda a inclusão da pessoa com deficiência visual através do esporte. Então, hoje você tem o esporte, a gente acha que é um direito, né? O esporte tem que ser visto como um direito de todas as pessoas, E qual mesmo aquelas os que esportes têm deficiência, né? que tem a pessoa que tem a deficiência, ela tem mais probabilidade de, né, se dar bem, que é mais fácil de entrar, que é mais fácil de se adaptar, depende de cada um, de cada esporte, né? Mas Tem vários esportes, né? Você tem o futebol de 5, que é uma possibilidade, que o Brasil é campeão mundial aí, futebol de 5. Se tem a corrida, né, o atletismo. Se tem a natação, dá para uma pessoa fazer. Tem um esporte que é específico para pessoas cegas, que é o goalball, que é uma trave larga e baixa, né? Então ficam 3 de um lado e 3 de outro. E tem uma bola especial. Você joga meio agachado assim. Às vezes você pode até correr para jogar bola. Tem algumas regras, mas a regra, o objetivo é um time marcar o gol do outro lado, né? Do uhum. campo. Existem algumas regras, mas o A goalball bola com sino. a bola faz um barulho, né? Uhum. A bola do futebol tem um guizo, né? Tem um sino. E o goalball também a bola tem barulho. Uhum. Existe o judô, que também dá pra pessoa praticar, né? O judô é interessante, né? Porque aí Sim, você tem a noção do que o adversário tá fazendo, pra onde que ele vai, pra onde que ele te puxou. sim, sim, o judô também é legal. Você tem outros jogos, como o xadrez, dama, dominó, que o pessoal gosta muito, né? Tem uma espécie de tênis de mesa que chama Showdown, que é uma mesa
Ela tem dos lados ela tem uma madeira, né? E tem como se fosse uma caçapa nas pontas. E a bolinha faz bastante barulho. É como se fosse um tênis de mesa. Chama Showdown. Eu não conhecia, não. Né? Isso é bem Com interessante. raquete, mesma Com uma raquete. mesma mesa de ping-pong. Não, a mesa ela tem algumas medidas um pouco diferentes, mas a bolinha passa. Tem uma rede, né? Uhum. Então a bolinha, se não me engano, passa por baixo. Eu conheço bem pouco desse jogo, né? Mas já tá sendo difundido aqui no Brasil. Mas é novo, será? Deve ser novo isso daí, né? Aqui no Brasil é novo, Ah, tá. mas é bem interessante. O pessoal tá começando a ser difundido agora. E o Rodrigo enxerga tudo. O Rodrigo Chega Tudo aborda muito a inclusão na escola, como o aluno, a interação dos colegas com ele na escola, como que as diferenças, como é que as crianças veem as diferenças. Tem uma cena que o Rodrigo pede para um amigo dele ditar o que a professora está escrevendo na lousa. E o amigo dele fala, por que você não vai para uma escola de cegos, né? Aí a professora percebe e o Rodrigo responde, não, por que você não vai para uma escola de baixinhos, né? Aí a professora percebe que rola essa diferença na sala. Aí ela fala, bom, aí conversa, vamos fazer então uma dinâmica. Aí ela venda os olhos de todo mundo e dá coisa para eles cheirarem, para eles ouvirem barulho, para eles tocarem. E é o que eu faço nas minhas palestras. Eu faço essa dinâmica quando dá tempo, né? A gente faz essa dinâmica com as crianças e tal. E nossa, o pessoal adora. Mesmo os adultos, né? Quando é possível, a gente faz essa dinâmica, o pessoal adora. Que é uma maneira de você mostrar para as pessoas que o ver não é só com o olho, entendeu? O ver é com os outros sentidos também. Uhum. Na hora de comer, como que é a interação com a comida? Eu como com a boca. Ah, isso eu sei. Mas Não, é normal. você põe a mão, vê se tá Não, quente. não, é normal. Você come o certo. Então, aí começa a grande questão, né? Algumas coisas são visuais, por exemplo, você ver que o alimento não tá muito bom, você vai ver que a aparência dele não tá legal, né? Mas e o gosto? Então, mas você já pôs na boca. Não, mas aí você joga fora. Tem o cheiro também, né? Que pode. Tem o cheiro. O cheiro, sei lá, tá meio azedo. Tem o cheiro, entendeu? Um pão que azedou, ele tá Se meio eu- verde. Se eu te falar que tem pessoas cegas que são excelentes cozinheiras, Ah, é? oh, É. sem dúvida, Como, tá? qual seria a diferença, né? Então, Uma pessoa que enxerga, só se Então, você vê por o exemplo, ponto, só isso, né? Mas não, não mas tem. você pode identificar se uma comida tá boa, por exemplo, uma fritura. Você sabia que o barulho da fritura ele vai mudando? Vai Ele mudando? vai mudando o barulho. Nunca tinha percebido O isso. barulho, quando você põe, por exemplo, um bife, né, para fritar, pode ver que o barulho, você ouve o barulho mais de água, assim, No no começo. começo. Depois vai ficando aquele barulho mais seco, sabe? Além do que você pode pegar o Nunca garfo. reparei nisso. Além do que você pode pegar o garfo Ah. e com o garfo você vê a textura ali do alimento. E você tem a noção se está bom ou não. Uma vez eu ouvi falar que o barulho da água quente é diferente do barulho da água fria. Bom, Do café, por exemplo, é diferente da água. pode ser, o café tem um cheiro, você tem várias questões, né?
você tem ali várias informações de acordo com o, o cheiro, o som. Por exemplo, você pega um copo, né? Você põe embaixo de uma torneira. À medida que o copo vai enchendo, o barulho vai Vai sendo ficando diferente, diferente. né? Então, o calor do fogo, por exemplo, né? Você consegue, pelo calor do fogo ali, você consegue saber se uma panela tá bem posicionada no fogão, entendeu? Dá pra você saber. Entendi. Entendi. Ele tá tão adaptado que o que a gente vê de dificuldade pra ele não existe, né? É. Não, mas é interessante saber como que é né, a interação, como que a pessoa começa, tipo, a fazer, né, sem ter a referência visual, fazer aquilo que Agora, que se eu fechar o olho eu não consigo fazer todas essas coisas que vocês fazem, entendeu? você não consegue no começo, mas depois Você adapta. você se adapta. Como é que uma pessoa que perde a visão faz? No começo, ela tem aquela sensação de desespero. O que eu vou fazer agora? Era isso que eu ia perguntar sobre as pessoas que me desculpa te interromper, tá? Mas cara, Não, vou só pra tranquilo, comentar. tranquilo, Que tranquilo. como, por exemplo, eu tenho 38 anos, eu sou fotógrafo, cinegrafista, então trabalho com imagem, né? Sim. Eu sou quase surdo, então, né, eu sou muito visual, né, naturalmente. Sim. E aí eu fico me imaginando se eu perder a visão, né, por algum acidente, qualquer, sei lá, uma doença, eu não sei, como que seria isso pra mim, né? E como que as pessoas, como que é o tratamento dessas pessoas que já enxergaram e agora elas passaram a ter a Bom, cegueira? só para tua informação, tem fotógrafos cegos. Já ouvi falar de fotógrafo cego já. Tem até uma cinegrafista cega. Caramba. É, Mas ela é completamente cega ou tem algum. completamente cega. Completamente cega. Caramba, vou procurar saber. Inclusive tem uma live no meu canal que eu fiz já com ela já. Michele de Paula. Isso aí é boa pra você convidar. Opa! Nossa, legal, A hein? gente Legal. intermedia o convite aí. Legal, sou super curioso de saber disso, né? Então, assim, no começo, a pessoa fica em desespero. Tem gente que entra em depressão. Então, na Deva, eu tô falando da Deva, porque é a entidade que eu sou presidente, a gente faz esse trabalho, mas existem outras entidades que também fazem esse trabalho. Então, a pessoa no começo pensa que a vida acabou. Não, mas não acabou nada, nada acabou. Então, a pessoa vai aprender, ela vai se reabilitar. Então, ela vai aprender a andar com bengala, ela vai aprender a ir e vir, entendeu? Com a bengala, porque senão ela não sai de casa, senão ela não sai de casa Não faz mais nada. para comprar um pão para tomar café de manhã. Uhum. Então ela vai aprender a mexer no computador, vai aprender a escrever e ler em braille. Hoje em dia, o Braille ainda é necessário, 100% necessário? Eu Porque acho com a fundamental. tecnologia, né, por exemplo, você pode ler um livro, ou o livro ler, né, o smartphone, ou algum, sei lá, um tablet, algum, como é que fala, algum programa, Tem né, ler, aplicativos, né? aplicativos que leu, né, o texto. Não, eu sou muito fã de aplicativos que leem. Eu tenho um aplicativo no meu iPhone, no meu celular, né? Que eu uso muito e muito legal. Eu acho muito legal. Agora, se eu te mostrar um texto, você ouvir a palavra casa, você sabe se é escrita com Z ou com S? Casa, Simplesmente ouvindo? Não. ouvindo. Simplesmente ouvindo. Se não A tivesse casa é com S, né? Casa é com S, porque você Certo. leu Sim, e sabe tem que é uma com regra, S. né? tem a regra Mas de machucar o que na casa hora que com- você está ouvindo ali, quando você fala casa, o mesmo som do S e do Z é o mesmo. Sim, Então, onde que a pessoa perde não lendo braille? Na ortografia. entendi. Então, por exemplo, vamos falar, sei lá, de um personagem atual aí
Joe Biden, né? Por exemplo. Certo. Só para citar como exemplo. Como é que escreve Joe Biden? Entendeu? Uma coisa é você É falar. diferente, né? De Sim. falar e de escrever. Sim, mas como é que você vai saber que é escrito? Como é escrito? Lendo. Mesmo lendo com as mãos. Você tem até o recurso no computador de soletrar. Uhum. Mas você não vai ficar soletrando toda hora. Quando você lê no computador de forma corrente, assim, você vai pegar um texto para ler, você não fica soletrando toda hora. Agora, se você tem essa curiosidade, tem essa preocupação, saber como é escrito, tudo bem, você vai lá e até você pode fazer com que o computador soletre para você. Uhum. Mas no dia a dia, isso não acontece. Sim. Você quer cometer um crime, você dá um computador na mão de uma criança achando que ela vai ser alfabetizada com um computador ou com um smartphone. Isso é um crime. Sim. Não tem muita lógica mesmo, né? Não, Tem isso que é um ter crime. Tem que ter uma direção, direcionamento, né? Isso é a maior irresponsabilidade que alguém, como educador, como dirigente, como Mas governante, pode fazer. isso tá acontecendo? Ou Tá colocando o acontecendo, tablet na mão da criança e ela estuda por ali? não digo nem tablet, muitas vezes pegam o texto, dão um PDF na mão. A gente tem um exemplo, eu não vou citar o nome, né? Mas tem um exemplo de uma criança, né? Não era nem uma criança, um adolescente, que a gente imprimiu um livro, mandou lá para a escola e fala, não, o livro tá errado. O livro tá impresso errado. Então a gente foi averiguar, né? Pegamos nossos revisores, pessoal da nossa gráfica Braille, fomos atrás. Não é possível, não é possível, né? Uhum. Aí a gente foi averiguar, foi realmente saber o que estava acontecendo, se reuniu com o fornecedor, o nosso cliente, né? Aí, assim, resumindo, o aluno tinha uma dificuldade imensa com Braille e ele não tinha familiaridade com Braille. O colega dele de outra série falou, não, olha aqui, ó, tá tudo aqui, tá tudo certinho aqui, ó. Aí o que teve que fazer? Porque esse aluno, não sei se foi feito isso, né? Mas o que deveria ser feito era um trabalho paralelo para ele se familiarizar melhor com Braille, mas ao mesmo tempo ele tinha que consumir aquele conteúdo da série que ele tá. E isso aí só seria possível usando o computador. Uhum. Por quê? Porque ele não tem a familiaridade com o Braille. Mas se ele não fizer esse trabalho de aprender melhor o Braille, ele vai continuar com essa defasagem. Uhum. É como se ele não soubesse ler. Exatamente. Ele não sabe ler, normal. E nos restaurantes, assim, hoje em dia, né, se fala muito de inclusão, aí tem aquelas brigas, né, de, inclusão, você tem que ver quem realmente tem deficiência, né, não outros tipos de coisa aí. Como que é, assim, num restaurante comum, sei lá, num bar, qualquer lugar, assim, se o pessoal tá preparado, né, pra receber quem tem algum tipo de deficiência? Bom, uma vez eu cheguei numa pizzaria, eu sempre faço isso, né? Chego num lugar e pergunto se tem cardápio em Braille. Aí eu cheguei numa pizzaria e tal. Amigo, tem cardápio em Braille? Ele falou, não, só tem pizza. Isso é sério. É sério. Essa é boa. O cara falou, só tem pizza. Então, existe Ele não sabe nem o que é cardápio em braille. Não, muito provavelmente não, né? Muito provavelmente não. Então, existe uma lei aqui no município de São Paulo que os restaurantes são obrigados a ter cardápio em braille. Mas a questão é que o pessoal não fiscaliza. Não acontece nada com quem não tem. Sim. Talvez por falta de conhecimento? Não, por falta de conhecimento e assim, a própria lei, ela não pune quem não tem.
Uhum. Então, ela não pune com uma multa, entendeu? Então, de vez em quando, o pessoal cisma de fazer uma fiscalização melhor, tal, maior. Uhum. Tanto é que tem comerciantes inescrupulosos. Eu quero um cardápio aí e tal, só para eu ter aí para mostrar pro fiscal, entendeu? Uhum. Mas Mas tá correto o cardápio, né? não, o cardápio é correto ter, o correto é ter mesmo, porque você tem que tratar a pessoa cega ou com baixa visão como um consumidor, Sim. porque nós somos consumidores e eu falo que a gente é eleitor e consumidor, tá? E essas são as duas maiores armas das pessoas com deficiência. Porque ele consome, como todo mundo, então ele tem que ter as condições para ele consumir. No Não é caso, nenhum favor. sim, tem que estar adequado, né? Tem que Exatamente. saber, né? Tem que ter o. O inclusivo hoje, o restaurante tem o cardápio na Todes. linguagem neutra, Hã? tem o banheiro trans e não tem o cardápio em braille. Isso é uma bobagem, né? Você como. Eu não consigo te chamar de você, me desculpa. O senhor, né, como é formado em letras, né? É formado em letras, né? Sim. O que você acha, né, desse negócio que estão inventando aí, negócio de inclusão, que fala todes, não sei o quê, e a falta do Braille, por exemplo? O que o senhor Não, tem a dizer eu disso? acho que uma coisa não exclui a outra, né? A gente não pode achar que porque não tem braille, que a questão do gênero aí possa ser prejudicada, né? Não, eu acho que as duas coisas têm que ser atendidas, né? Tanto porque existe um negócio chamado transversalidade também, Ah, né? Eu posso ter é, uma pessoa cega, por exemplo, que é gay, por exemplo, tá? Uma pessoa cega trans, tá? Eu posso ter. sim. Então a gente tem que privilegiar e tem que Você acha que o incluir peso. todos, né? Todas as minorias sociais aí, né? Sim, mas você acha que o peso de chamar a pessoa pelo gênero certo é mais do que o Braille? Ou se equivale? Não, Os não, dois pesos são eu acho que iguais? não, eu acho que não tem um peso maior para um ou para outro. Eu acho que não deve ter. Acho que a questão não é essa. Você não pode privilegiar um segmento social em detrimento do outro. Eu acho que tanto o Braille é necessário como o direito das pessoas que têm a questão de gênero, né? Com a questão da cor também. Você acha que daria para adaptar a linguagem neutra no braille? É só você escrever. Aí Vou a, escrever igual escreve, fala. É. escreve todos, tudo. Não, não tô falando, mas mudar para ensinar dessa forma. Sim, eu acho que o maior problema do Braille, não vejo no Braille o problema. Talvez o problema seja na hora de um texto no computador. Mas é uma questão de adaptar, entendeu? É uma questão das pessoas saberem ali o que é quando ele vai ler Todes, por exemplo, né? E precisa ver como é que ele lê. Talvez ele não lê Todes, talvez ele lê Todix, alguma coisa assim. Uhum, Mas tudo é uma questão de adaptação, entendeu? uhum. Tipo Você de hábito também, né? sim, você formado em letras, né? É, você observa mais a atualidade, né? O que o pessoal tá pedindo, né? Esse negócio de inclusão, do gênero, do que como é que fala? A gramática, como que fala? Usual, né? Usual que fala, tradicional. Como fala você? Gramática formal, a norma culta. Norma culta. Não, eu acho que a língua ela vai passando por transformações, né? Então, eu acho que aquilo que tem registro, né? Então, eu acho que tem
a língua é uma coisa dinâmica, né? Então, é claro que em alguns casos tem os abusos, né? Então, você escrever show com X, Como? show com X, né? Como tinha antigamente, né? Uhum. Que eles queriam escrever show da Xuxa, né? Porque No era caso tudo com do X. X. Na minha visão, eu acho que já é uma forçação de barra, né? Uhum. Mas a língua é uma coisa dinâmica. A Sim. língua vai tendo registros, vai tendo palavras novas, né? Certo. Eu tenho uma pergunta aqui. Se tivesse uma tecnologia hoje para o senhor voltar a enxergar, o senhor se submeteria a ela? Eu não sei porque eu não posso sentir falta do que eu não sei. Então, exatamente essa a pergunta. Entendeu? É difícil você dizer que sente falta de alguma coisa. Eu não poderia dizer que eu sinto falta de um disco voador, porque eu não sei como é que é. Então, mas assim, eu particularmente, não sei se hoje me fosse oferecido, eu ia querer saber quais seriam as consequências ou Os riscos, que né? eu teria de risco, entendeu? Para tomar esse tipo de decisão. Mas eu particularmente não me preocupo com isso. E eu acho que, assim, isso é uma coisa muito pessoal, né? O que eu acho que as pessoas não devem fazer é ficar parado no tempo, né? Esperando que vai haver a cura. Então, é importante você procurar saber o que está acontecendo, se tem uma cirurgia pro seu caso, tal. Tudo bem, é uma coisa. Mas você ficar gastando energia com isso e deixar de viver e deixar de se reabilitar, aí, aí a gente está diante de um problema. Além de viver, qual o conselho que você dá assim para as pessoas? De ser feliz, de Ah, progredir? eu acho que o mundo tá aí para você viver, né? Obstáculos todo mundo tem. Aliás, os obstáculos existem para serem superados, né? E a gente nasceu para superar obstáculos. Então, se você nasceu para superar obstáculos e os obstáculos estão aí para serem superados, quando você não supera esse obstáculo, então tem alguma coisa errada. Aí vem o fracasso. Então, alguma coisa, a conta não fecha. Uhum. Então, assim, o mundo não acaba porque você perdeu uma visão, porque você perdeu uma perna, porque você perdeu algum movimento. Não é uma questão de romantizar a deficiência, não é isso não. É uma questão de você pensar que, em vez de você pensar que o copo tá meio vazio, você tem que pensar que o copo tá meio cheio. A visão é diferente. Otimista, né? Sim, eu acho que ter uma visão positiva da vida é sempre melhor. Claro que, como todo mundo, você tem dias que você tem desafios maiores, né, tem pessoas que te desafiam, tem pessoas, né, que te sacaneiam, isso falando no geral, né? Situações que você, de repente, expectativas suas que não são preenchidas, enfim, você tem várias coisas que estão aí para acontecer e que acontecem com todo mundo. Então quando acontece esse tipo de um baque, né, um acidente, alguma coisa que muda a vida da pessoa, né, que acaba se tornando deficiente,
o ideal é ela procurar um tipo de ajuda, né? Pra começar a assimilar, né? E buscar essas novas alternativas, né? Aprendizados e a Deva, ela ajuda. Sim, a gente ajuda. Existe um programa de reabilitação, né? A gente procura. Nós temos rodas de conversa mensalmente, onde a gente coloca. Hoje mesmo teve uma roda de conversa sobre reabilitação, né? Então a gente Pra coloca um esses entender o temas. problema do outro. Por exemplo, hoje, E aceitar melhor, né? coincidentemente o tema foi esse, né? Reabilitação, necessidade, é uma necessidade. O que seria a reabilitação? Então, o pessoal chegou à conclusão que reabilitação não é simplesmente uma escolha. É uma escolha ou uma necessidade? Então, as pessoas conversando e debatendo assuntos chegam à conclusão que é uma necessidade. Uhum. Tem que haver. Tem que haver e assim, Senão a vida para também, né? conheço pessoas que ficaram 15 anos paradas. Uhum. 15 anos. Aí por falta de conhecimento, Não, muitas vezes não. Muitas vezes depressão. por falta de achar que Não vale mais a pena. acabou, não vale mais a pena. Então, já outras pessoas com 2 ou 3 meses, depois que acontece alguma coisa que perde a visão, vão procurar ajuda. Então, o tempo de processamento desse baque, né? Ele varia muito. Uhum. Como que é o trabalho, né, de esse auxílio? Por exemplo, que nem eu falei, né, eu trabalho com imagens. Eu não sei como que seria meu mundo se eu não enxergasse, né? Eu não consigo nem imaginar o que eu ia fazer da minha vida. Aí você vai falar com a menina que já faz isso, pô. Quem faz isso? Aquela Nossa, amiga dele a lá, pô. Michele. Ah, mas qual que é o Então, conselho, eu assim, acho que como que é o trabalho de... bom, primeira coisa, acho que o próprio fato de você conviver com outras pessoas que têm deficiência visual já, assim, já é um incentivo. Uhum. Já mostra para a pessoa que, peraí, então, É se possível. eles podem, eu também posso. Então já começa por aí. Então E- tem que procurar uma comunidade, né, um grupo ou a Deva, né, pra É, começar... existe a DEVA, existem outras instituições, né? Eu falo da DEVA porque ela tá bem mais próxima a mim. Uhum. Mas então é feito um trabalho então você vai ensinar a pessoa a andar com bengala e não é simplesmente ensinar a pessoa a andar com bengala. A técnica de usar bengala é uma coisa simples, mas o que está em jogo aí? Está em jogo a segurança da pessoa, Uhum. né? A O mobilidade. técnico, né? O instrutor, ele vai acima de tudo, dar a segurança para a pessoa na hora de atravessar uma rua, na hora de fazer um percurso sozinho, entendeu? Tomar um ônibus, tomar um metrô. A pessoa precisa ter aquela segurança, né? E essa segurança, ela é passada, Aprendida. ela é aprendida. Certo. Então, sabe o que eu tava lembrando? Antes de começar o programa, você começou a falar um caos, e aí a gente interrompeu. Peraí, vamos começar aqui, daqui a pouco você conta pra gente gravar, né? E aí eu lembrei agora, você tá falando do caos do metrô. Por causa do metrô. Não, é Falou que que era engraçado, eu quero ouvir agora. não, é que assim, a gente também tem os nossos micos. Como todo mundo tem mico, né? Eu acho que a pessoa cega não pode ser visto como o super cego, né? Que é o errado, né? Então, assim como você, como o Moacir, que pagam mico algumas vezes, a gente também paga. Ah, Então, por exemplo, tava eu e a minha namorada, a a gente sua namorada também é cega ou não? também é cega. Certo. Aí nós estávamos
para tomar o metrô, né? A gente tomou o metrô estava um pouco cheio. E aí, não, senta aqui, não sei o que, né? Eu não faço muita questão de sentar, porque, não, mas senta aqui, não sei o que, o pessoal insistiu. Aí, eu sentei e eu não vi onde ela tinha sentado, né? Você não viu? Eu não- Peraí, não, peraí. Você não viu onde ela tava A gente fala... Volta aí que Primeiro- bugou a minha mente agora. Peraí, primeiro, então vamos esclarecer. A gente fala ver, Sem ver. a gente fala normalmente. A gente não, você não vai chegar pra mim e falar, você ouviu o jogo? Não, eu falo, você viu o jogo. Eu falo, eu vi o jogo, tá? Eu vou te encontrar na rua e falar, pô, meu, faz tempo que eu não te vejo. Isso é uma Faz linguagem, tempo. É um modo de falar. É um É, modo de falar, é outro modo não de ver, né? difere. É, Entendeu? E não tem que diferir. O Não tem que ser ver, diferente. né, vem de verificar também, né? O ver tem, se você for lá no dicionário, ver tem vários significados, né? Aham. Para ver, para enxergar. Eu não vi onde ela tinha sentado, Ah, né? a sua Aí, a namorada. minha namorada. Eu imaginei, eu tinha entendido que ela tinha sentado na minha frente. Certo. Aí eu pus a mão no braço, né, de uma pessoa e não era ela. A pessoa falou, ela tá do seu lado. Não é, esse aqui não E é o ela- braço dela. E ela, pra me zoar, ainda falou, pegou a mulher errada, hein? Ai, caramba. Tem mais algum caos aí engraçado, interessante? Tem um mico que eu paguei uma vez que... Mas assim, Dá é pra por escrever- pura distração, né? Dá pra escrever livro sobre isso? Eu não sei se daria um livro, mas talvez, né? Talvez. Eu tô tentando produzir um livro aí que se der certo, eu acho que eu vou colocar alguma coisa nesse sentido. Aham. Então eu tava indo na casa de uma pessoa e bati assim num abacaxi. Um abacaxi. No abacaxi? Um abacaxi. Como assim? Plantado? Não, pendurado. Ah, Mas olha aí, então. um abacaxi vendo? pendurado em alguma coisa. Então, tá vendo como a gente também se distrai? Ah, A gente, às vezes, também a mente voa. Então não, a pessoa cega tá prestando atenção em tudo. Não. Eu falei, pô, mas olha o que eu pensei. Olha o que eu pensei. O cara não corta a árvore. Peguei o abacaxi, puxei e joguei no chão. Aí, Abacaxi da minha árvore. aí eu sei que o cara falou, você vai atravessar a rua? ah. Eu falei, vou. Aí depois, falei, caramba, meu, como é que eu fiz aquilo? Abacaxi não dá em árvore, abacaxi dá no chão. Eu joguei o abacaxi, aquilo era uma barraca de fruta, eu joguei o abacaxi do cara no chão. Tava Mas passando assim, a barraca de fruta e viu. Aí você vai falar, não, mas é porque ele é cego, ele não sabe que abacaxi não dá no chão? Claro que sei. Mas a mente, você comete, você paga meio. Como que apareceu aquele abacaxi ali do nada, voando? E o cara da barraca, o que ele falou? Eu acho que ele não entendeu muito, né? Eu acho que ele se preocupou mais em me tirar dali. porque Pra acho não que na destruir a cabeça barraca dele inteira? Ia destruir a barraca dele. Ai, caramba. E escrever livro, você faz ditado ou escrito digitado mesmo? Eu escrevo no computador. Ah, tá. Ah, no Mas eu já computador. escrevi em braille, né? Antigamente. Assim, é que quem gosta de escrever, escreve em qualquer lugar, né? Você tem a escrita manuscrita? Eu tenho, mas aí para outras pessoas, né? Se eu for Sim. escrever para você, Se quiser escrever um bilhete pra mim, você sabe escrever no sei, eu manuscrito, aprendi. né? Nem todo mundo sabe. É difícil, né? infelizmente, Não, não é não. Eu aprendi, assim, você tem que se dedicar, mas é possível. Uhum. Mas agora tem que treinar, porque senão a sua letra vira letra de médico, né? Ah, a minha já é. Nossa. A minha é uma Então, letra de médico, Mas às vezes eu escrevo em braille e depois. então. Uhum. Mas como hoje você já tem computador e tal,
Então eu já prefiro escrever no computador. É mais fácil, né? A tecla tá ali num... Que depois eu vou ter que escrever mesmo, né, para alguém ler. Então, A tecla tá ali no lugar certinho, sempre no mesmo lugar, tu vai lá, tá, bate nela e já a palavra, já você escuta ela, já tá pronta a palavra. Agora você escrever ela manualmente, né, um manuscrito, se precisar, né, aí não, eu imaginei que deve ser bem difícil, deve ser uma não, coisa se, assim se eu que... escrevo, assim, eu já escrevi. Eu antigamente usava, quando eu estudava, não tinha computador, não era Uhum, diferente. Então eu usava uma máquina de escrever comum uhum, para me comunicar com os professores ou para quem quisesse. Então, muitas vezes eu fazia minhas produções direto na máquina de escrever, entendeu? uhum. Isso aí lá no começo dos seus estudos. Sim, quando eu fiz faculdade, não Naquela época tinha. lá, como que eram os estudos, assim, em braille, essas coisas? Então, aí é onde eu falo que eu acho que tem coisas que pioraram, né? Antigamente você tinha algumas escolas que tinham essas salas de recurso e, e tinha professoras que transcreviam, né, para a professora da sala comum, né, o que você tinha feito. E a partir de um determinado ponto, eles te incentivavam a fazer datilografia comum para você se comunicar com o professor. Fora matemática, física, química, que aí não tem como. Né? Tem que Uhum. fazer em braille mesmo e aí não tem como. Hoje em dia, com o computador, ainda de repente é possível você já usar o computador para escrever fórmula matemática. Caramba, fórmula matemática em braille, morsa. Já pensou? Tem um Complicado, código. hein? Tem um código que é. Você tem todos os símbolos matemáticos, tem um código para química, tem musicografia em braille. Musicografia? É. Então Ah, é a a música, né? partitura. Partitura. Caramba. Você não tem as figuras, né? Como que faz pra uma São, pessoa são símbolos, os mesmos sentir símbolos. o braille e tocar ao mesmo tempo? Ela Tem, sente, tem, ela tem tem que. que gravar, né? Não, tem que ler Tem com o que pé. mentalizar. Ah, ler com o pé? Não, Sério? eu tô zoando, eu tô zoando. Não, tem que Não. ler, né? Olha, mas não seria uma má ideia. Já pensou você lê com o pé, você vai lendo e vai tocando? Ah, deve, Não, não, deve ter, então, já que tá falando. não, eu tô zoando, mas o que se faz normalmente, né? Lê um pedaço da partitura, aí decora, aí toca, aí lê outro pedaço, toca, tal, e vai lendo, Até você sendo pegar a assim. música, né? Sim. E o senhor faz isso? Algum tipo de música? Eu Instrumento? já estudei um pouquinho, eu arranho um pouquinho de violão, mas muito mal e porcamente, né? Ah, e é um dom, né? Aí sim tem que. Bom, Sr. Marquiano, eu trouxe uma lembrança aqui, né? Eu venho da roça, venho lá do interior, né, pra fazer o podcast aqui. Eu trouxe uma lembrança aqui pro senhor e pro senhor Morsa também, que é um pezinho dois pezinhos, duas mudinhas de repolho e duas mudinhas de alface. Eu trouxe no baú da moto, eu dei uma amassadinha aqui, mas o senhor estica a mão aqui, ó. Opa, valeu, hein? Aqui, ó. Duas pega embaixo. Que é um Opa, vasinho que aí valeu. você pode plantar lá com agradecimento aqui pro Morso também. Valeu. Sempre traga alguma A coisinha, gente uns planta no limão. nosso Aí, jardim Morso, lá. você plantar lá no seu sítio lá, Plantar em casa. é plantar em casa, né? As formigas comem tudo lá. A gente vai plantar. Obrigado aí pela lembrança. Eu Obrigado sempre pelo trago uma presente. lembrancinha aí, né? Uma forma de agradecimento pela sua presença. Tô muito feliz em te receber, em bater esse papo, aprender um pouco mais, né? Despertar a curiosidade nas pessoas. Eu acho que isso que é importante, né? Eu creio que a inclusão, a gente tem que levar a curiosidade para as pessoas passar a querer entender um pouco mais, né? Entender etiqueta, entender a vida, né? Como que são as situações, né? Para ela saber interagir e não fazer bobeira, né? Não, não falar coisa errada, né? Eu acho que esse que é o caminho certo, né? De a gente sempre estar abordando, né? Os assuntos, né? E trazendo as pessoas aqui
Se o senhor quiser fazer o convite pra aquela sua amiga lá, faz o convite pra ela, eu aceito. Pode vir Opa! bater um papo aqui, a gente conversa mais sobre a comunidade cega, né? E a gente vai aprender mais ainda. Eu acho que isso é bem-vindo. E divulgar também, né? As redes Sim. dele, que ele faz Divulgar lives. suas redes, seus trabalhos, Bom, suas redes sociais. bom, quem quiser me seguir, quem quiser manter contato, eu tenho um canal no YouTube chamado Enxergando Longe. Enxergando de longe. Enxergando Longe. Enxergando longe. Enxergando Longe. Tem uma página no Facebook também que é Enxergando Longe. Meu Instagram, Marquiano, com KI, Marquiano, C, filho, Marquiano, a letra C, a palavra filho, no Instagram. Tô com um projeto aí de mentoria financeira, então logo a gente vai ter umas redes sociais próprias para isso, né, para esse trabalho de mentoria financeira. Uhum. Então aí oportunamente a gente pode vir aqui falar um pouquinho sobre isso. E o site da Adeva, adeva.org.br. Adeva é ADEVA. E tem o Instagram, as redes sociais da Adeva, Adeva1978. Tanto no Face como no Insta, Adeva1978. Esses são Certo. os meus contatos aí. E aí, se tiver telefone pra contato também, se quiser deixar, né? Senão fica só nas redes sociais. As redes sociais são essas, né? Acho que é melhor o pessoal entrar em contato. Pela rede. Nas redes Entra em sociais, contato né? sempre pelas redes sociais é melhor. Aí a gente vai interagindo depois. Então tá bom. Eu agradeço a sua presença aí. Muito obrigado Prazer, pela aula, né? papo agradável aí. Um papo agradável. É isso que a gente gosta de fazer aqui, né? De conhecer. Eu sou bastante curioso. Geralmente as pessoas vêm aqui, eu não conheço muito, né? Do que ela faz, mas eu sou curioso, quero aprender. Então, agradeço pela aula aí. Agradeço Que isso. ao Moacir Silvestrin, do 312 Podcast, né? Tamo junto. Tamo junto. E se alguém quiser aí fazer um podcast aqui também, entre em contato com o Moacir, né? Ele aluga aqui o estúdio pra locação Não, pra... eu só alugo se for um programa. conteúdo bom. Se não for, não alugo. Mas nem pra se for passar no canal da pessoa? Não. Ah, tá assim, agora seletivo? Ah, muito bom, Moacir, tá aprendendo, hein? Tá aprendendo. Então eu agradeço, né? Já que eu tô aqui, então quero dizer que você gosta Seu do conteúdo é bom. meu conteúdo é bom. Senão eu não estaria aqui. Obrigado, gente. Ó, abração aí, até mais. Obrigado, senhor Marquiano. Opa, valeu. Senhor, não, você Marquiano. Né? Não pode falar senhor. Eu me desculpa por isso. Mas eu prometo Valeu. que eu vou tentar melhorar isso. Valeu, Danilo. Obrigado, hein? Valeu, Moacir. Obrigado, Moacir. Até mais. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Valeu.